Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Rios, coordenador do Clube de Montagem do PET Elétrico UFCG e hoje estou aqui diretamente do laboratório do PET Elétrico UFCG para mostrar para vocês o funcionamento da nossa PET Printer 3D. Então, hoje a gente vai acompanhar como fatiar o objeto no Cura, como enviar ele do Cura para o Pronterface e depois todo o processo de impressão aqui na nossa impressora, certo? Lembrando que durante o processo de fatiamento e também um pouco do Pronterface, eu não vou entrar com detalhes dos ajustes e nas configurações, até porque, principalmente na parte do fatiamento, porque foi o nosso último vídeo, apresentado pelo nosso petiano, Jessé Fernandes, onde ele mostrou como é que pode ser feito os ajustes e o que são todos os parâmetros que são feitos lá no Cura para a impressão, certo? Então, vamos ver aqui o objeto que nós vamos imprimir. Eu já carreguei ele aqui. Vou carregar novamente para vocês acompanharem o processo. Então, pega aqui o objeto em 3D, certo? No caso aqui, ele não está em STL, ele já estava no formato do Cura, porque eu já tinha estabelecido alguns parâmetros dele. E eu vou aqui citar os principais parâmetros que a gente estabelece, tá certo? Então, para esse projeto aqui, a gente coloca uma altura de camada de 0,2 para ter uma qualidade boa aqui na nossa peça. A gente habilita o passaferro para ter uma melhor qualidade e acabamento na última camada, na camada superior. Então, vocês vão ver durante o vídeo que na última camada a impressora vai fazer um acabamento para deixar essa peça bastante lisa, certo? Então, de preenchimento, a gente coloca um valor bastante baixo, apenas 10% é o suficiente, até porque essa peça não vai sofrer grandes esforços mecânicos. E o padrão que a gente vai usar de preenchimento aqui é o mais comum, que é o de grade, certo? E o resto, pessoal, de temperatura, de velocidade e tudo mais, é apenas ajuste de PLA. Lembrando que na velocidade da camada inicial, a gente reduz ela para 15 milímetros por segundo. A gente usa aqui 50 milímetros por segundo, né? E a gente reduz quase que 4 vezes esse valor, deixa em 15 milímetros a camada inicial. Por quê? Porque se vocês acompanharem tudo de impressão, o mundo de impressão 3D, a primeira camada ela é o fator crucial durante a impressão. Por quê? Se a primeira camada dá falha, você vai ter uma sucessão de erros após isso, entendeu? Porque todas as camadas dependem da primeira, até porque você está fazendo sobreposições de camadas durante a impressão, tá certo? Então a gente reduz para minimizar esse erro, ter certeza que não vai rolar nenhum problema na nossa camada inicial, ok? Então, tendo isso feito, vamos fatiar nosso objeto, certo? Vocês podem ver aqui como é que ficou o fatiamento. Lembrando que a gente pode ver aqui, ó, ele tem 24 camadas, a gente consegue ver todo o processo, tudo mais, né? Então, a gente salva ele aqui e vai diretamente para o nosso software de impressão, que é o Pronterface, certo? Então, a gente pode carregar aqui o nosso objeto, como vocês podem ver, e percebam que ele está em vermelho, né? Por que em vermelho? Esse aqui é o padrão do software para mostrar o que não foi impresso ainda, né? O que será impresso. Então, vocês vão acompanhar aí durante o processo de impressão ele ficando verde, tá certo? Que é quando são os filamentos, as camadas que já foram feitas, ok? Então, feito isso, a gente pode já conectar a nossa impressora. O procedimento de conexão da impressora é bastante simples, pessoal. Você conectou seu cabo USB, não precisa se preocupar com muita coisa, até porque a gente tem as portas do nosso computador, né? As portas USB, e cada uma é numerada como com algum valor. Então, se você não sabe qual é o valor da porta USB que você conectou sua impressora, basta clicar aqui, ó, em porte. O Pronterface já vai procurar a porta que tem um microcontrolador, um controlador de impressora, e já vai ajustar aqui para você esse parâmetro. Depois disso, é só clicar aqui em Connect. Mas antes eu vou mostrar o que é esse valor aqui, né? Esse valor aqui, pessoal, é o baud rate que a gente utiliza lá no firmware, certo? Então o ajuste que a gente faz lá, a gente coloca aqui, ó. Aqui estão todos os baud rates comuns dos microcontroladores. Então a gente está usando aqui o mais alto para o Arduino Mega, que é esse daqui, certo? Enfim, feito isso, conectamos a impressora
né? Vocês podem acompanhar aqui pela direita, no histórico, que já foi conectada. Está dizendo aqui que a impressora agora está online, fala a versão do Marlin e tudo mais. Enfim, né? São dados que a gente obtém. Mostrando mais algumas funcionalidades aqui, vocês podem ver aqui em cima que a gente tem todo o controle, né, de impressão, de fato. Aqui foi onde eu fiz o upload do arquivo. Vocês podem também estar gravando um cartão, né, um cartão de memória aqui, por esse botão SD. E para imprimir é só clicar esse botão aqui, ela já vai iniciar o processo. E aqui você desliga a sua impressora, certo? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem esse direcional que a gente utiliza bastante, né? Quando a gente vai fazer calibrações na impressora, ou então quando a gente vai nivelar a mesa, vocês vão utilizar bastante isso daqui, certo? Mas isso é mais questão de ajuste, então não precisa se preocupar tanto quando for imprimir algo, tá? Vocês podem ver aqui, ó, se eu colocar para ela mover 10 milímetros, aqui no eixo Y ela vai mover 10 milímetros, tá vendo? Se eu botar ela para mover 100 milímetros para trás, ela vai mover 100 milímetros para trás. Só que o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é bastante errado, sabe? Não se deve fazer. É porque eu estou vendo que não tem nada obstruindo ali e que ela não está perto do fim do eixo Y. Mas, desse modo aqui, a impressora ela não tem referência nenhuma. Ela está perdida. Por quê? Porque a gente não fez o homing da impressora. A gente precisa fazer esse homing apertando esses botões aqui, tá vendo? Tem um homing do eixo Y, do eixo Z e do eixo X. E esse aqui faz para todo mundo. Então, essa referência do homing, ela é muito importante para a impressora. Tanto que cada vez que você inicia uma impressão, né, de um objeto 3D, a impressora vai fazer o home, que é a referência que ela vai estabelecer inicialmente para a impressão, tá certo? E, enfim, né, clicando aqui, ela vai fazer o home lá. Vocês podem acompanhar aí pelo vídeo. Pronto. Já encontrou o home do eixo X, do eixo Y, e agora vai encontrar o do eixo Z pelo BL Touch, tá certo? Pronto. Voltando aqui para o nosso Pronterface, vocês podem ver outros parâmetros, né? Aqui a gente pode fazer, ligar, né, aquecer o bico aquecido, a mesa aquecida, pode fazer uma extrusão ou então um reverse, que é puxar o filamento, né, pela extrusura. Tudo isso a gente pode fazer esses ajustes aqui. Isso aqui é mais na parte de testes mesmo, na parte de montagem a gente precisa fazer esses testes antes de ligar a impressora. Mas durante a impressão não precisa se preocupar com isso. Eu só quero informar mais uma coisa para vocês, que são esses gráficos, né? Que são os gráficos de alvo, né? Alvo de temperatura. Eles vão informar a temperatura atual da impressora e também vão informar qual é o alvo quando a gente clicar em impressão, que é o que está estabelecido lá no G-Code, tá certo? Vocês podem ver aqui que a nossa mesa aquecida, ela está em 45 graus, isso era porque eu estava fazendo um teste anteriormente, a impressora estava ligada, tá bom? E a nossa mesa aquecida não, o heater é o bico extrusor. Nosso bico extrusor está em 45 graus e a mesa aquecida está em 32, tá certo? E está descendo, né? Até porque ela está desligada, certo? Então, quando eu clicar em imprimir, ela já vai começar a aquecer. Eu vou ligar aqui só para vocês observarem isso, certo? Olha lá, vocês podem ver, ó, que ela já definiu o alvo da mesa aquecida, que é 50, e ela vai fazer isso para o bico aquecido também, depois que terminar o aquecimento da mesa aquecida, tá bom? Mas é isso. Eu vou pausar agora esse momento, né, de aquecimento. Por quê? Porque eu vou colocar o vídeo mais próximo para vocês, que a gente vai fazer alguns ajustes agora aqui na interface da impressora, tá certo? Então, eu vou dar um pequeno corte e já volto mostrando para vocês os ajustes que a gente faz ali para imprimir. Então, pessoal, antes, né, de mostrar ali o processo de impressão, eu quero mostrar aqui para vocês como é que está atualmente a impressão. Vocês viram, né, acompanharam que eu pausei aqui a impressão, então ela manteve apenas a mesa aquecida ligada, tá certo? E tudo aqui está parado, né, porque eu pausei a impressão. Mas ela continua aqui imprimindo, porque está pausado, tá certo? Enfim, uma coisa que é importante frisar é que durante a impressão aqui na nossa Patch Printer
3D, é importante que a gente deixe o fã ligado, justamente para não entupir aqui o bico aquecido, entendeu? Até mesmo durante o aquecimento, porque pode ocorrer do PLA, né, ele, como é que eu vou dizer, dilatar lá dentro do condutor que a gente tem aqui, né, um cabinho, e aí lá dentro ele pode ficar preso, tá certo? Então a gente liga o fã. Para isso basta aqui, ó, a gente vir temperatura, velocidade da ventoinha e colocar em 100% e ok. Aí vocês podem ouvir, ela já tá ligada, porque não dá para ouvir, né? Ficar quieto para ver se vocês conseguem escutar. Mas percebam que está ligado, ok? Então, feito isso, a gente pode parar aqui, ó, desligar, tá certo? E continuar o nosso processo de impressão. Outra coisa que é importante, eu vou mover aqui a nossa mesa aquecida pelo software. Mas outra coisa que é importante é a gente usar algum tipo de fixador aqui na superfície do nosso espelho, né? Por quê? Porque a gente precisa que a primeira camada ela esteja 100% fixada ao espelho, tá certo? Para ela não soltar durante o processo de impressão e causar algum erro durante a impressão. Então a gente vai usar esse spray fixador aqui justamente já para isso, para impressão 3D, né? Então a gente só dá uma borrifada, ó, borrifa um pouco assim, ó, e espera secar, tá certo? Caiu um pouco de excesso aqui, mas a gente espera secar e começa a impressão, ok? Então, pessoal, como vocês podem ver, já estamos finalizando aqui o processo de impressão. Ó, é bem lento o final, porque está passando ferro, né? Vocês lembram que eu tinha habilitado essa função e aí ele está finalizando isso, tá certo? Então, finalizar aqui, eu vou remover com uma ferramenta que a gente tem aqui para isso, que é essa espátulazinha aqui, ó. Ele vai remover a peça, uma espátula que inclusive a gente imprimiu aqui nela mesmo. A gente vai remover a peça e eu já mostro para vocês como é que ficou a peça, tá certo? Deixa eu só finalizar. Pronto, finalizou a impressão, pessoal. Vou remover e mostrar aqui para vocês, tá certo? A remoção é bem simples. A peça ficou ali para trás da impressora. Deixa eu só movimentar aqui ela. Aqui, ó, ficou aqui atrás. A gente chega aqui com a espátula. Remove, tá certo? Vou dar uma pausa aqui e vou mudar a posição para mostrar para vocês como ficou. Então, pessoal, como vocês podem ver, ó, já estou aqui com nossa peça em mãos. Vou mostrar ela com mais detalhes para vocês, tá certo? Ó, aqui, a princípio, deixa eu até virar aqui para vocês enxergarem de maneira correta. A iluminação tá meio ruimzinha, mas vocês podem ver, ó, que ficou muito boa a qualidade e tá bastante liso, porque a gente passou ferro, tá certo? Ficaram alguns detalhezinhos, mas isso aí a gente remove até com as mãos mesmo, ou então depois a gente dá um pequeno acabamento, né? Lapida a peça. Por baixo vocês podem ver, ó, nenhuma imperfeição, tá certo? Bastante plana. Vou mostrar aqui, ó, melhor. Bastante plana a peça, certo? E é isso, ó. Nos lados também, ó, bem boa mesmo. Tá o nosso chaveiro, certo? Então é isso, pessoal. Basicamente o processo de impressão é esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha nosso vídeo, né? Se inscreva também no nosso canal para estar acompanhando mais conteúdo da impressora e também dos nossos projetos aqui do PET. E é isso. Um abraço para vocês, tá certo? Tchau.